Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade, nós vamos estar estudando a lição 9 para o dia 31 de maio de 2020, que traz como título O Mistério da Unidade Revelado. O mistério da unidade revelado. O texto áureo diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. Verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Pois bem, o nosso objetivo geral diz: estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um corpo, de um mesmo corpo. Segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos profetas e aos apóstolos. Terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno, isto é, na plenitude dos tempos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. É um parágrafo da carta aos Efésios. Passemos a ler Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo ou o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar
entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis ou insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, ou motivo de honra. Agora vamos então ao comentário da lição que se baseia nesta leitura que nós fizemos de Efésios, capítulo 3, versículo 1 a 13. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, eles receberam, através de Cristo, a revelação do mistério oculto. Então, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nos tempos passados, como o mistério foi revelado no Novo Testamento e como ele foi pré-estabelecido por Deus desde a eternidade. Primeiro tópico geral da lição diz: o mistério oculto no Antigo Testamento. E nós vamos ver aqui o conceito bíblico de mistério. Então, a palavra mistério, ela é uma palavra grega que foi transliterada para o português. Então, em grego é mysterion, que significa segredo ou doutrina secreta. Na teologia paulina, mistério significa aquilo que foi revelado, uma revelação de Deus. E nós percebemos que esse mistério, Paulo vai dizer claramente no versículo 6, que nós lemos do capítulo 3 de Efésios, versículo 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Então esse é o mistério, que os gentios estão em pé de igualdade com os judeus. Eles agora, pelo Evangelho, ou por Cristo, por intermédio de Cristo, eles são participantes da mesma promessa. Eles são co-herdeiros que herdam juntamente com os judeus, e também são membros do mesmo corpo, que é a Igreja do Deus vivo. Então nós vemos que esse mistério foi revelado a Paulo, e Paulo se tornou ministro, apóstolo aos gentios, principalmente aos gentios, que Paulo ele
desenvolveu a maior parte do seu ministério pregando o evangelho para os gentios, mostrando que através de Cristo eles também são participantes das promessas de Deus. Então vemos aqui que o mistério deixou de ser mistério, passou a ser uma revelação de Deus pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Segundo tópico, o desconhecimento do mistério. Esse mistério, ele foi claramente revelado aos profetas e apóstolos do Novo Testamento. Ele não era claramente entendido pelos profetas do Antigo Testamento. Então, o comentarista diz aqui que a expressão como, no versículo 5, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério que é a igreja, que é os gentios sendo participantes das promessas de Deus, sendo membros do mesmo corpo, esse mistério ele não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca do mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então, ele foi claramente entendido no Novo Testamento, na nova aliança. Aqui a lição diz, na leitura bíblica diária da quinta-feira, diz que a igreja incipiente, a igreja das origens, demorou a entender o mistério oculto de Deus. Então, os judeus, mesmo os cristãos, o apóstolo Pedro também, demoraram a entender esse plano de Deus que inclui os gentios. Tanto que quando o apóstolo Pedro pregou para os gentios, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ele depois teve que se defender diante da igreja de Jerusalém, porque eles disseram para o apóstolo Pedro: você entrou na casa de gentio e ainda comeu com eles. E Pedro então teve que explicar que foi por uma visão, por uma revelação divina, que ele foi à casa de Cornélio e pregou o evangelho. Estando ele ainda falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os ouvintes, sobre a família de Cornélio, seus parentes e vizinhos. E então Pedro disse: quem sou eu para recusar o batismo, se o Espírito Santo desceu sobre eles? Deus concedeu o Espírito Santo a eles, assim como a nós no princípio. Então, o mistério ele foi sendo desvendado, foi sendo revelado para os apóstolos e profetas do Novo Testamento. O mistério e os profetas da antiga aliança.
Então, nesse tópico, nós vamos ver que eles, os profetas do Antigo Testamento, não tinham claramente o entendimento a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho e a respeito do mistério de Cristo, que são os gentios sendo co-herdeiros. São co-herdeiros que herdam junto com Israel e de um mesmo corpo, que é a igreja do Deus vivo. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Então, eles profetizaram para o futuro. Nem mesmo eles tinham conhecimento total, pleno, claro, daquilo que Deus iria fazer, como Deus iria fazer. Isso foi revelado ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Pois bem, nós vamos ver agora o segundo tópico da lição, que fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. É sobre isso que estamos falando aqui o tempo todo, que o mistério foi revelado no Novo Testamento. Primeiro, foi revelado aos apóstolos e profetas. Observe a ordem, né? Aos apóstolos do Novo Testamento e aos profetas. Nós falamos sobre isso na lição anterior, que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo fala a respeito dele mesmo, que ele foi chamado para ser apóstolo não pela vontade de homem algum, de pessoas, mas pela vontade de Deus, em Gálatas capítulo 1, versículo 1. E Paulo também diz na carta aos Gálatas que ele recebeu o Evangelho por revelação, que ele não consultou nenhuma pessoa, ou seja, carne e sangue, mas que ele recebeu através de revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Isso não quer dizer que Paulo não tenha aprendido algumas coisas com os apóstolos, porque ele diz também em Gálatas capítulo 1 que ele esteve 15 dias com o apóstolo Pedro, que é chamado de Cefas na carta aos Efésios. O Cefas é o Quefas do aramaico, que significa rocha. Então, ele esteve ali 15 dias. E também com o apóstolo João, com o apóstolo Tiago, irmão do Senhor. Então, sobre o que Paulo estava falando, conversando durante 15 dias que ele esteve com o apóstolo Pedro em Jerusalém. É claro e evidente que eles estavam falando a respeito de Jesus, a respeito do ministério de Jesus, do seu ensino, dos seus milagres, enfim, a respeito de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo recebeu revelação direta através de Cristo e recebeu também informações através do apóstolo Pedro e João também. Então vamos observar no versículo, ou melhor, no tópico, no subtópico 2, que o mistério oculto ele foi revelado. Então ele passou a ser uma
revelação da parte de Deus ao apóstolo Paulo, que os gentios, eles são herdeiros das promessas. A fim de definir o mistério de Deus com mais exatidão, Paulo ele reúne três expressões compostas e paralelas no versículo 6 que nós lemos. Cada um tem o mesmo prefixo no grego, que é sim, que significa juntamente com, e indica aquilo que os crentes gentios agora, observe esse agora têm e são em conjunto com os crentes judeus. Que expressões são estas? Aqui o teólogo anglicano John Stott, ele comenta no seu livro sobre a carta aos Efésios, a mensagem aos Efésios, ele diz que os gentios são, primeiro, co-herdeiros, no versículo 6, que nós lemos. Co-herdeiros é tradução da palavra grega sinkleronoma. Então tem o prefixo aí sinkleronoma, que significa co-herdeiros. Paulo diz também que eles são membros de um mesmo corpo, versículo 6 ainda, que no grego mesmo corpo é sisoma, que significa membros do mesmo corpo. E a terceira, que significa coparticipantes, ainda no versículo 6, é tradução da palavra simetoka, que significa coparticipantes da promessa. Então estas três palavras gregas incomuns, no entanto, precisam ser analisadas com atenção, porque Paulo está dizendo, o que Paulo está declarando é que os gentios, os cristãos, tanto os gentios como os judeus, são agora, nessa dispensação da graça, herdeiros juntos da mesma bênção, membros comuns do mesmo corpo e participantes da mesma promessa. Então, é o que Paulo diz no versículo 6 do capítulo 3 de Efésios. Então, o mistério oculto foi agora revelado claramente através de revelação pelo Espírito aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. A magnitude do mistério, esse mistério é um mistério grandioso, quando fala sobre a magnitude, porque inclui todas as pessoas. O comentarista já citou aqui o versículo de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o desejo de Deus, que todos os homens, todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esta é a magnitude do mistério de Deus. Nós vemos que o plano de Deus sempre foi de alcançar não só a nação de Israel, os judeus,
mas também de alcançar os demais povos. Através do profeta Amós, no capítulo 9, versículo 7, o profeta ele diz para Israel: vocês são para mim, porventura vocês não são para mim como os etíopes ou como os filisteus? Porque assim como eu fiz Israel sair do Egito, assim também eu tirei ou fiz sair os filisteus de Cafitor, mostrando que Israel não é melhor do que as outras nações, mas que Deus ele age em todas elas, em todas as nações. Então, é isto que o apóstolo Paulo vai mostrar na sua palavra. Terceiro, o mistério pré-estabelecido por Deus. O mistério pré-estabelecido por Deus, número 1, do terceiro ponto. As riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas insondáveis que não se pode medir, incalculáveis ou incompreensíveis, como diz a corrigida. Nós vemos aqui que essas riquezas insondáveis em Cristo, Paulo falou sobre elas nos versículos e nos capítulos anteriores, que são, por exemplo, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que inclui a nossa eleição. Nós somos eleitos, fomos predestinados, fomos adotados como filhos de Deus, fomos redimidos ou libertados, fomos perdoados, no capítulo 1, versículo 7, e também recebemos o selo do Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, e outras riquezas. Nós estávamos mortos e fomos vivificados, fomos salvos pela graça, e então tudo isso através de Cristo, nele, em Cristo, que essa expressão ocorre 11 vezes só no capítulo 1 da carta aos Efésios. Em Cristo, nele, por ele. Então, são as riquezas insondáveis de Cristo que agora se tornaram conhecidas do povo de Deus. Número 2, o eterno propósito em Cristo. Nesse ponto, Paulo vai dizer que o plano da salvação, a dispensação da graça, que a palavra dispensação pode ser traduzida como também economia, também como o plano da graça de Deus é revelado e dado ao apóstolo Paulo. Então, esse plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio, o plano, o propósito divino, para serem executados por intermédio de Cristo. Terceiro, o plano divinamente pré-estabelecido. Então, esse plano eterno de salvação na pessoa de Cristo Jesus foi divinamente pré-estabelecido. Paulo falou que foi antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu em Cristo. No Apocalipse, nós lemos que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, isto é, no propósito de Deus, na presciência divina. E na conclusão, vamos agora partir para a conclusão. O comentarista diz que o mistério da igreja
ele esteve oculto nas gerações passadas. Ou seja, eles pensavam que somente Israel era o povo de Deus. Quando fala povo de Deus, significa Israel, na mentalidade deles. Agora, no Novo Testamento, povo de Deus inclui também gentios crentes, os gentios convertidos a Cristo. É o povo de Deus, é a família de Deus que chama Deus de Pai. Então, no tempo certo, Deus, ele revelou o seu plano aos apóstolos e profetas, que judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado, proclamado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então temos aí a conclusão dessa lição que, em poucas palavras, nós comentamos. Que Deus continue nos ajudando, nos dando infinitamente mais da sua graça e do seu poder. Amém. Graça e paz, pessoal abençoado. Foi mais uma escola dominical. Não esqueça de inscrever, deixar o like. A sua opinião é muito importante para nós. Semana de bênção e de vitória.